Olá, todos e todas. Uma boa noite. Bem-vindos ao culto do Evangelho da noite. Agora, nessa maneira, pelo canal do YouTube, ele é um culto do Evangelho da noite no lar, no nosso lar. E hoje, dia 18 de setembro de 2025, mais uma vez reunidos aos pés do Cristo para realizar esse culto bendito e maravilhoso. Vamos iniciá-lo lendo uma página inspiradora que vai fazer a harmonização das nossas mentes e dos nossos corações, que é do livro Fonte Viva. É a lição 3, na Grande Romagem. Vou botar aqui, Luiz. O que nós temos na Grande Romagem? É uma carta de Paulo endereçada aos Hebreus, tá? É o capítulo 11, versículo 8. Olha que versículo grande, hein? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que não havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pensar mesmo, né? Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, a sublime herança que lhe é destinada. A constrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Jesus Cristo. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrima nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos, por nossa vez,
conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e graças aos nossos guias e protetores espirituais. Mais uma vez, aos pés do Mestre, aqui estamos, agradecidos, jubilosos, por termos sido mais uma vez convidados para esse banquete e mais uma vez termos podido comparecer. Que durante esses minutos os nossos lares físicos e espirituais sejam visitados e amplamente abençoados. Que durante esses minutos os nossos corpos, que são os nossos templos, possam ser sanitizados, reharmonizados e reenergizados. Que a luz, a paz e o amor do Senhor esteja conosco, agora, hoje e sempre, e abençoe esse nosso momento de união. Que nós possamos ter a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, aqui mais uma vez reunidos essa semana para realizarmos esse bendito culto, dando prosseguimento ao capítulo 18 de Lucas, do Evangelho de Lucas. Hoje, os versículos de estudo são capítulo 18 do Evangelho de Lucas, versículos 11 a 23. E o pastorino, no estudo que ele fez, intitulou O Moço Rico. Vocês vão lembrar dessa passagem porque ela é razoavelmente conhecida, tá? E interrogou-o certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que farei para participar da vida imanente? Disse-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus, senão um, Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não testemunharás em falso, honra o pai e a mãe. Ele disse-lhe: Tudo isso observo desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens e distribui aos mendigos, e terás um tesouro nos céus. E vem, segue-me. Ao ouvir isso, ficou triste, porque era muito rico. Olha a gente aí. Não é impressionante? É muito impressionante. É uma passagem que a gente ouve muito tempo, então ouve e tem um primeiro entendimento imediato. É simples. Vende tudo que você tem e me segue. Dá aos mendigos,
né? Dá aos pobres, em outras traduções, e me segue. Mas para vocês terem uma ideia da profundidade disso, os outros dois evangelistas sinóticos também relataram a mesma passagem e, assim, mais ou menos igual, tá? Pelo menos a estrutura da narrativa. E aí, em Mateus está no capítulo 19, versículos 16 a 22. Em Marcos está no capítulo 10, versículos 17 a 22. E essa questão dessa pessoa, tá? Então, assim, ninguém sabe quem foi, tá? O Lucas diz que é um príncipe. Os outros dois relatam como um dono de uma herdade, né? Ele herdou do pai. Ele é moço, ele não foi ele que trabalhou e juntou o dinheiro. Ele está recebendo de herança. Já recebeu. Mas, no entanto, ele é humilde, porque ele se refere a Jesus como mestre. E, por exemplo, em Mateus, e eis, vindo ele, alguém disse, vindo ele, Jesus, alguém disse, mestre, que de bom farei para que conquiste a vida imanente? Então ele chamou o Cristo de mestre, ele reconhece o Cristo, mas você não sabe se ele é judeu, se ele não tem religião. Por quê? Porque, na verdade, isso aí somos nós, né? Se referindo a um avatar. No caso aqui, o Cristo, né? Porque, de um modo geral, vamos dizer, essa lição ali ele diz, vende, né? Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens e distribui aos mendigos e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. Mas aí nas outras denominações, nos outros caminhos, aparece o desprendimento ao mundo material. Então, vamos ter isso em mente, porque vai aparecer inclusive sob várias formas, né? Várias passagens, né? Ele disse-lhes, por que me perguntas sobre o bem? Um é bom. Se queres, porém, entrar na vida, obedece os mandamentos. Então, repara a didática do Cristo para com essa pessoa que está chegando, mas na realidade, se você pensar, é com toda a humanidade. Então, assim, lá no Velho Testamento vieram os mandamentos. Então, o Cristo pensou, bom, se ele é moço, ele está começando nascendo agora, então vamos começar pelo começo. Vamos ver se ele segue os mandamentos. Não adianta ele chegar para mim, falar que quer me seguir, se ele não faz nem o feijão com arroz, né? Do Velho Testamento. Então, vamos ver os mandamentos. Aí, obedece os mandamentos. Aí disse-lhe, de que modo? Respondeu, eu estou agora lendo pelo Mateus, para ver a diversidade de contar a história. Pois Jesus... Aí o rapaz lá disse, de que modo? Respondeu, pois, Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar o pai e a mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os outros dois não citam isso. Tá? Disse-lhe o jovem, tudo isso observo desde a minha mocidade. Que lhe falta ainda? Que me falta ainda?
Ele é jovem e ele fala, eu observo isso desde minha mocidade, ou seja, ele é uma pessoa que está atenta, né, às orientações da religião, mas não temos a informação se ele era judeu, que fé ele processava, entendeu? Mas você vê que ele é temente a Deus, né, como se dizia antigamente. Que é assim, você não precisa temer a Deus, né? Temente a Deus é um ditado antigo. Você vai ter em mente Deus. Fazer tudo tendo sempre Deus em mente. Aí o Cristo fala os mandamentos, aí disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende seus bens e dá aos mendigos, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ouvindo, porém, o jovem esse ensino, saiu entristecido, pois tinha muitas posses. Então a questão, vamos ver como é que o Marcos põe. Ele, preocupado com esse ensino, saiu triste, porque tinha muitas riquezas. Relembrando em Lucas, ao ouvir isso, ficou triste, porque era muito rico. Então, na realidade, essa passagem, se você resumir, é desapegai-vos do mundo material. É mais profundo do que você ter riquezas e se desapegar delas. É claro que isso daí é um ultimato, é um teste máximo, né? Se você tem, ainda mais ele tendo muito, né? Na verdade, mesmo tendo pouco, a gente não quer se desapegar. E ele tendo muito, então coloca a dificuldade, né? Ficou triste porque era muito rico. Saiu triste porque tinha muitas riquezas. Saiu entristecido, pois tinha muitas posses. Mas o fato de ter muito só está dando o grau de desprendimento, que é total. Então, mesmo uma pessoa que não possua grandes riquezas, mas ela tem um apego ao mundo, né? Ela tem, tanto é que as coisas do mundo material, elas geralmente ganham na importância nas nossas vidas, né? Como é que a gente comprova isso? Aí, assim, vamos fazer o culto no lar. Aí lá no culto, onde diz as diretrizes, fala, mas não precisa ser 1 hora, né? Não, vocês têm que fazer um ritual, né? Ler uma página de abertura, alguém faz a prece, lê uns versículos, uma passagem, né? Muitos, corretamente, fazem a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e lê vários itens. E aí leva 1 hora, mas pode ser menos. Principalmente para começar, que é difícil quebrar esse início, você pode fazer 15, 20 minutos. Mas, mesmo assim, é difícil. Se for uma casa com 4 pessoas, ainda mais hoje em dia, achar um horário que tem os 4 lá, na paz do Cristo, tranquilos, relaxados, como nós estamos aqui, para fazer essa ligação com o Altíssimo Superior, difícil. Então, o católico, ele diz que é difícil ir ao culto e à igreja. E aí, bom, geralmente ficou a missa de domingo. É a missa de domingo porque domingo é um dia que você estaria livre. Assim como para os judeus seria, né, o culto de sábado, né? Os judeus fazem no 7º dia, Deus descansou,
na indicação que você deve repousar no 7º dia, mas já pensando em que você vá para a sinagoga. Aí para a gente, aí os judeus domingo é o primeiro dia da semana, tá todo mundo trabalhando, né? Para a gente aqui não é. Então, o que tudo indica, ela saiu para beber água, que ela voltou lambendo os beiços. Aí, as diferentes religiões têm até um dia para... A indicação é que você use esse dia para fazer essa conexão com o Altíssimo, fazer essa faxina mental, espiritual e até material, né? Que é aquilo que eu falei na oração de abertura. A gente, na hora que faz esse culto e que está ligado nele, pensando nesses valores, pensando nessa espiritualidade que está visitando os nossos lares, por isso que eu muitas vezes falo estar de portas e janelas abertas para receber essa caravana do Evangelho da Noite. Então é esse momento de tranquilidade, que você não está pensando em mais nada, só em fazer a conexão com o Altíssimo. E então é interessante que você vá no seu templo, no seu terreiro, na sua igreja, né? Para fazer essa conexão, para você estar lá, que lá é um lugar especialmente imantado para isso. E aí também fica mais fácil de você fazer essa conexão com o Altíssimo, tá? Aqui o Evangelho da Noite é uma outra possibilidade de você acessar, e na realidade ser acessado, por essa egrégora de trabalhadores do Evangelho da Noite, que então visitam os nossos lares e auxiliam na sanitização dos nossos lares e dos nossos templos, que são os nossos corpos. E aí reharmoniza e reenergiza. Então, estou falando, por que eu estou nesse item? Porque a gente tem agenda e tem espaço para tudo que é do mundo. No dia tal, quer dizer, vamos marcar o dia do culto no lar? Segunda-feira de noite. Segunda-feira de noite, eu saio com o pessoal do trabalho e vou numa happy hour. Então na terça. Na terça eu faço. Aí uma outra pessoa diz, na terça eu tenho curso de inglês. Aí então vamos para a quarta. Não, na quarta, e assim vai, e não tem tempo. Não tem tempo de ir ao culto, não tem tempo de fazer o culto em casa. Estou falando no caso de marcar o Evangelho da Noite, ou assistir esse culto também. Então, a gente tem sempre coisas do mundo que nos chamam e que nos são mais prioridade, que nos parecem ser prioritárias. Mas, não vou me imiscuir na vida de ninguém, cada um vai fazer a sua avaliação. A questão eu não preciso nem deixar de fazer o curso de inglês ou a happy hour com os amigos. O importante é eu ter um horário para o culto. Tá? Eu não estou falando de fazer sacrifícios, eu estou falando que se você coloca aquilo numa ordem de prioridade, você vai ter tempo para fazer. Você vê que não tem prioridade nenhuma quando você não arranja o tempo. Que a sua vida é toda cheia, tem tempo para tudo. E vamos lembrar que os três evangelistas sinódicos relataram a passagem.
Então, o que ele está falando? É muito cruel, né? Ele está falando... O jovem, ele começou com os mandamentos, que era assim o básico, né? Não adulterarás, né? Não vai cobiçar a mulher do outro. Não, que você vê, tem um mandamento, não cobiçarás a mulher alheia, que também é traduzido não adulterarás, e tem o outro, não cobiçar as coisas dos outros. E aí supõe-se itens materiais. Não matarás, negócio meio básico, né? Não furtarás. Não testemunhará em falso. Fazer falso testemunho. Eu vou te confessar, quando eu era novo que eu ouvia não fazer falso testemunho e honrar pai e mãe, eu achava um negócio assim meio... não achava errado e tudo, mas eu confesso que eu ficava assim meio surpreso, né? Aí depois, estudando, que eu comecei a estudar e a fazer estudo, aí que eu vi assim, aqui está, não testemunharás em falso, né? Não darás testemunho falso. Não dirás falso testemunho, como aparece nos 3, que é a relato. Não fazer falso testemunho. Aí eu achava isso menor, mas depois que eu vi que o Cristo foi crucificado por falso testemunho. Eles ficaram atrás do Cristo 3 anos para ver se arrumava alguma razão, né? Se é que você arruma razão para matar alguém, né? Nem quando comete coisa mais grave. E aí depois eles fizeram falso testemunho, porque o Cristo tanto é que nem Pilatos nem Herodes condenaram. Ele foi crucificado sem condenação. Por quê? Porque os sumos sacerdotes, os cidadãos de bem da época, né? Os anciãos, os sumos sacerdotes, os sacerdotes e os sumos sacerdotes, o pessoal da assembleia, da sinagoga, que arrumou lá um falso testemunho, e aí, como eles eram muito bons, eles seguiam os 10 mandamentos. E lá está escrito não matarás. Então eles não matavam. Eles davam para o Estado matar. Então era comum, a pessoa desagradou eles, aí quando acabava o culto, botava para fora do culto e o povo apedrejava a pessoa lá fora. Não tem nada a ver com a minha sinagoga. Isso é porque eles eram muito bons, muitos seguidores a Deus. Então eles não matavam. Por isso que era importante entregar para Pilatos. Pilatos fala, não, acho que eu vou soltar, não vejo nada. Não, ele falou que é o Filho de Deus, isso é uma blasfêmia. Mas isso para Roma, para o Pilatos? Aí o Pilatos ainda fala, olha, eu tenho... Aí o Pilatos pensando, isso é uma injustiça, ele não está julgado, não está acusado. Eu vou lançar uma outra, porque os outros 2 ladrões não eram judeus. Aí o Pilatos falou, olha, eu posso dar um indulto, tipo um indulto de Natal, um indulto, só que esse aí é da Páscoa. Eu posso, pela lei, soltar alguém. Quem vocês querem que solte? Ele pensou, ele é judeu, o Cristo, os judeus vão soltar ele. Incitado pelos sacerdotes, sumos sacerdotes, os anciãos, os escribas, a turma da sinagoga, e aí o pessoal que estava lá, que a maioria era guarda do Caifás, né, do sumo sacerdote, tudo, eram empregados, eram a guarda,
né, a guarda da sinagoga e do sumo sacerdote. Aí eles falaram: Barrabás, Barrabás. Então, você vê que era a questão do farisaísmo, né? Eu sigo ali a escritura, bate no peito, não sei mais o quê, mas assim, será que segue? Segue os preceitos? Segue o ensinamento? É mais ou menos a questão de hoje. Eu já faço tudo que está lá na lei, o jovem diz. Essas coisas, ele fala dos mandamentos, essas coisas eu faço desde de jovem, desde novinho. Aí Jesus, se ele, né, tem essas observâncias todas, aí eu vou falar a última coisa que falta. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens e distribui aos mendigos, e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. Na verdade, ele está falando, a questão não é exatamente você fazer isso. Porque se você aplicar isso hoje em dia, vende tudo que você tem, né, e me segue, você ia criar um problema social, porque aí ia todo mundo viver embaixo da ponte. E uma pessoa que tenha uma empresa, que tem um comércio, ia botar um monte de gente na rua. Então, veja bem, esse mesmo mandamento aparece lá com a missão de Francisco de Assis. Eu sempre lembro isso. Francisco de Assis abriu mão de tudo e foi viver como pedinte, mas ele era missionário. Ele estava fazendo isso principalmente, inclusive, para a Igreja Católica, que aí ele cria uma ordem baseada no Cristo e nos apóstolos, meio que lembrando, igreja, não precisa ter esses palácios, tudo de ouro, essas roupas todas filetadas a ouro, né? O caminho não é por aí, não precisa estar construindo esses templos monumentais. Ele veio dar claro, serviu para todo mundo, para a humanidade inteira. O nosso patrono é Francisco de Assis, mas na época, até porque ele foi lá no Vaticano, conversou com o Papa, mas tudo naquele sudário, naquele roupão surrado, com a cordinha amarrada na cintura, como era na época de Jesus. Singite, né? Sinja-te. Amarrar a cordinha, aquele pano por cima, e a cordinha amarrada na cintura. E aí, o que ele demonstrou? A questão de abrir, realmente se desvencilhar desse acoplamento energético que a gente faz com a matéria, tá? Por quê? Mas ele já tinha demonstrado antes. Ele pegava o dinheiro lá do pai e comprava roupa, comida para todo mundo. E aí foi isso que o pai do Francisco de Assis falou: olha, esse dinheiro é meu, não é seu. Você quer fazer, vai fazer com o seu dinheiro. E aí ele foi. Aí ele deixa até a roupa do corpo. E isso é uma coisa missionária, né? Como é que você sabe? Porque ele, perante a templos estavam assim velhinhos, e ele começava a ouvir aquela voz: Francisco, resgata a minha igreja. E ele inicialmente achava que era fazer obra e resgatar, consertar a igreja, o telhado. E aí depois, lá para a terceira, ele convocava os amigos dele, gastava dinheiro do pai. Lá pela terceira igreja que ele entendeu assim: não é a igreja física, resgata a minha igreja, a igreja teológica, emocional, a igreja caminho para Deus. Aí, né, que ele vai realmente fazer todo esse ministério dele. Aqui, o que o Jesus está falando? Não necessariamente ele precisava vender tudo, mas ele precisava abrir mão do vínculo dele com a matéria. Entende? Quando você delega.
Porque ele está recebendo uma herança. Então ele, em princípio, nem tem essa ligação toda. Porque geralmente quem constrói a fortuna é que fica mais apegado a ela. Então é mais para você, então estou falando para todos nós, né? Não é para morar debaixo da ponte e vender o seu apartamento, seu carro e sua casa de campo e dar para os mendigos. Até porque não ia resolver o problema dos mendigos. Mas é você não ficar trabalhando para a matéria, com sentido na matéria, e você fazer coisas para acumular cada vez mais, sendo que se você já leva uma vida que tem as coisas mínimas, você não precisa ter todo esse vínculo. Aí agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, quando então vamos nos colocar de forma confortável, fazer o link com os nossos guias e protetores espirituais ou o santo da sua preferência e fazer o link para receber, né, desses avatares a energia necessária do passe, seguindo mentalmente os mantras que eu vou ler agora. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual a reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e aos nossos
ao nosso patrono com a sua falange maravilhosa, né? O nosso patrono São Francisco de Assis, sua falange bendita, e aos nossos guias e protetores espirituais. Que obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, né? Agradecidos desde o último culto até hoje a chuva de bênçãos que recebemos e exultantes por termos sido visitados por essa caravana do Evangelho da Noite, que veio sanitizar os nossos lares físicos e espirituais, veio ungir os nossos corpos, que são os nossos templos, e veio também, Senhor, fazer essa reharmonização e reenergização dos nossos lares e dos nossos espíritos e pré-espíritos, enquanto as pessoas e com as pessoas com as quais dividimos esse éon, com as quais caminhamos na senda. Queremos ainda mandar um quanto de energia para toda essa humanidade encarnada e desencarnada, para Gaia, o planeta Terra, e para todos os líderes espirituais, encarnados e desencarnados, que todos possam ser abundantemente envolvidos, ungidos e guiados na direção correta, tendo atitudes corretas. Mais ainda para todos esses líderes materiais, que eles possam estar bem envolvidos, que eles possam ter atitudes acertadas e palavras acertadas, que eles possam ser protegidos, envolvidos e guiados. Agora nós vamos fazer 30 segundos de silêncio, quando então colocaremos as nossas demandas, inclusive por terceiros. Nosso Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer muitíssimo mais essa oportunidade e pedir a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade. E o lema de Francisco: paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo.